Olá pessoal, hoje vamos avaliar uma prova de pedagogo, concurso técnico administrativo da UFG, Centro de Seleção, língua portuguesa, com 10 questões. Esse é o texto 1, para responder as questões de 1 a 7. Vou dar um tempinho para quem quiser pausar o vídeo, tentar printar a tela, quiser ler e tentar responder. Texto de língua portuguesa, Milton e o concorrente, texto 1. Lembrando que essa prova não tem charge, não tem tirinhas, apenas 2 textos. Questão número 1. Quanto à atitude das personagens em relação ao mercado consumidor, pode-se dizer que, letra A, o concorrente representa um modelo de comerciante imposto pela sociedade de capital e consumo. Então, essa é uma questão simples, é a letra A. Para quem leu o texto, eu não vou ler aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, mas para quem leu, vai ver que é essa aqui. Letra B, os 2 tipos de personalidade contribuem para alimentar a concorrência exacerbada no mundo consumidor. Não é verdade. Para quem leu o texto com atenção já vai ver que não é. Letra C, estratégia de venda de Milton é arrojada e inovadora de acordo com os padrões de consumo atuais. Também não é. Letra D, o perfil dos agentes de venda é indiferente quando se trata de atingir determinada clientela. Também não é. Então, provas de português geralmente depende um pouco da base, da formação de cada candidato, desde lá do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, do ensino médio, dos hábitos de leitura da pessoa, de ler jornal, revista, enfim, matérias de internet. Então isso contribui para quê? Para a capacidade de leitura, análise e interpretação. Aí o texto é Milton e o concorrente, né? É uma questão simples, para quem leu já dá para ter uma noção de como é feito as perguntas. Questão número 2. Que mecanismo de sequenciação do tema predomina na composição textual? Ambiguidade, como se observa na frase Milton ainda não começou a viver? Não. Então não predomina a ambiguidade, né? Letra B, oposição configurada no contraste positivo e negativo? Sim. Então essa alternativa é a letra B. Para quem leu o texto vai ver que configura o que? O mecanismo é um contraste, o lado positivo e o lado negativo, ou seja, Milton e o seu concorrente. Como Milton age, como o concorrente age, como Milton age, né? O concorrente faria o lado positivo e o Milton o lado negativo. Letra C, sinomia, ou seja, sinônimos, troca de palavras? Não é o que está a ideia do mecanismo da sequenciação. Metonimia, base de descrição do concorrente de Milton? Também não é. Então, questão simples, para quem leu consegue de cara saber que o recurso é a oposição. Questão número 3. Considerando-se as pistas fornecidas pelo texto, infere-se como uma possível atividade comercial do concorrente. Então é uma questão que já começa a ficar um pouco complicada ao dizer infere-se do texto, ou seja, interpreta-se, entende-se do texto. Quando traz esse tipo de citação é um pouco complicada a questão, porque vai exigir do candidato a ler nas entrelinhas. Letra A, prestação de serviço de lavanderia? Não. B, a venda de legumes e frutas? Não. C, o comércio de calçados e de bolsas? Sim. Porque tem um determinado momento do texto em que o concorrente lê o jornal, vê a bolsa de valores, se o couro subiu, se o couro desceu. Então infere-se que é um comércio de calçados e de bolsas relativos ao couro. Fornecimento de gás de cozinha? Não. Então é uma questão simples que para quem tem um nível básico de leitura consegue ler o texto e responder sem muitas dificuldades. O importante é que o candidato se familiarize como são apresentados os textos e como são feitas as perguntas. Questão número 4.
No trecho, Milton ainda está na cama ao lado da amante dessa mulher ilegítima que nem bonita é e nem simpática. A anteposição do adjetivo ao verbo, ou seja, bonita é, né, é uma variante da norma de uso do adjetivo. Então, letra A, é irrelevante comunicativamente, pois nem bonita nem é bonita tem o mesmo valor de nem bonita é? Não. Então, letra B, constrói os atributos da amante fazendo paralelismo entre beleza e simpatia? Também não. Para quem leu o texto com atenção vai ver que não. Letra C, reforça o caráter avaliativo mais subjetivo pessoal da qualificação da amante? Então, é a letra C, quando diz que é ilegítima e que nem bonita é. Então aqui tem o quê? Um caráter avaliativo, ele está dando a opinião pessoal, né? Dizendo que ela é feia, ou seja, essa seria a alternativa que melhor atende a comanda para quem leu o texto com atenção. Também simples, né? D é inadequada, pois ignora regras gramaticais relativas. Também não. Então, questão que não demanda muitos comentários é a letra C, alternativa. Questão número 5 é uma questão complexa. Então, ironicamente, o destino que o concorrente tem no texto é compatível com a seguinte ideia a respeito da relação de concorrência. Aqui eu não vou ler tudo, mas aqui o que ele faz? Ele traz textos, ou seja, ele traz a comanda com alguns textos para que o candidato venha a interpretar e relacionar. Essa é uma questão que eu considero complexa. A alternativa que responde ela é a letra C. Eu não vou ler as demais, porque senão o vídeo fica muito grande. Então vejam, Frédéric Batiste, economista francês do século XIX, e grande defensor do livre comércio, dizia: destruir a concorrência é matar a inteligência, pois então que morra nesse caso a inteligência. Qualquer empresário ou gestor há de concordar que concorrência boa é concorrência morta. Então, aqui ele traz textos paralelos que podem complementar, que podem reforçar, refutar ou reafirmar o texto principal. Então essa é uma questão que ela é complexa, que talvez aqui eu chutaria, não daria para relacionar a comanda com as opções, é muito difícil. Então aqui porque ele traz textos totalmente alheios, totalmente à parte. Então caberia aqui uma leitura minuciosa e talvez um chute técnico de quais as opções apareceram mais, letra A, letra B, C ou D, e tentar chutar na que apareceu menos. É uma questão que não se relaciona a comanda com o texto e com as opções. Pulando agora o texto 2 para as questões 8 e 9. Texto da Cecília Meirelles: liberdade de voar um horizonte qualquer, liberdade de pousar onde o coração quiser. Também aqui fala sobre viagem, né, obras poéticas. Então, para quem tem o costume de ler, já leu alguns materiais dela, ela traz aqui o poeminha, né, Cantiga. E aí eu vou dar um tempinho para quem quiser ler, quem quiser avaliar. Questão número 8. No texto, a vida é apresentada metaforicamente como uma rosa, no trecho, mas tu eras a flor das flores, imagem. Essa analogia é elaborada com base na ideia de que, letra A, os momentos difíceis na vida são representados pelos espinhos? Não, não é. Letra B, os valores humanos estão nas aparências destinados a desaparecer com o tempo. Então, essa é uma questão média. A alternativa B é a que responde. Então, quando se fala lá, mas tu eras a flor das flores, imagem, está dizendo, né? Tu eras. Então, flor das flores, ou seja, uma flor bonita entre muitas flores, é uma analogia que, assim, para quem lê a comanda e lê as opções, vai ver os valores humanos estão nas aparências, ou seja, destinados a desaparecer com o tempo. Que aí ela diz, né? Eras a flor das flores.
era uma flor bonita, e a flor não dura para sempre. Ou seja, o ser humano, a pessoa é bonita por um tempo e depois a beleza vai se esvaindo, vai se acabando. Então, é uma questão simples, eu vou avaliar as demais aqui só para ter uma noção. Continuação, letra C. Os ciclos da vida são regulares, implacáveis, irresistíveis ao tempo. Para falar que tu eras a flor mais... a flor das flores, não vai ser. Letra D. A razão da continuidade da vida humana está na natureza? Também não. Então, para quem leu o texto atentamente, é uma questão simples. Dá para, lendo a comanda, né, fazer aqui o seu acerto, diferente da questão anterior, que não dava com base no enunciado, porque ele não se relacionava. Aqui se relaciona. Questão número 9. Considerando-se que o cair da flor representa a morte, os dois últimos versos do poema apresentam motivo para o sofrimento humano. A letra A, a sua natureza mortal? Não. Letra B, as lembranças do passado subsistem a destruição da forma que a criou. Então, é a letra B, analisando os dois últimos versos, né, que vai falar: os jardins têm vida e morte, noite e dia, quem conhecesse a sua sorte morria. E é nisso que se resume o sofrimento. Cai a flor, deixa o perfume no vento. Então, letra C, a vida é uma ilusão e dela nada se leva ou se aproveita? Não, não pode ser. Então, de acordo com a comanda e com os dois últimos versos, não é. Letra D, as razões para desejar a morte predominam sobre as razões para viver? Também não. Então, quem leu o texto com atenção, leu os dois últimos versos, vai ver que a comanda aqui da questão, o enunciado, com as opções, fica visível que a letra B é a que melhor atende. Agora, claro, isso depende da base de leitura de cada candidato. É uma coisa que curso de português, treinamento, enfim, isso vem com o tempo, não é uma coisa que se aprende do dia para a noite, é meio que um insight, ler, bater o olho e falar: essa é a questão correta. E questão número 10, a questão a seguir diz respeito tanto ao texto 1 quanto ao texto 2, então notem que aqui o examinador, o centro de seleção, já cobra, olha, é para relacionar o texto 1 e 2, diferente da questão anterior que cobrava somente o texto 2. Pode-se depreender como uma temática comum aos textos Milton e o Concorrente e a Cantiga, letra A efemeridade e a transitoriedade da vida. Letra A é a questão correta, ou seja, o concorrente morre, a flor morre, então a vida é passageira e é transitória, a finitude da vida é o que todos têm pela frente, né? Letra B, o predomínio do real sobre o imaginário? Não. Pelo contrário, né? Letra C, a força e o valor das relações humanas? Também não. Tudo se esvai, tudo se acaba. Letra D, o contraste entre as vidas rural e urbana? Também não é essa a ideia do texto 1 e 2, mas na verdade é sobre a efemeridade e a transitoriedade da vida, que é passageiro, ou seja, a beleza, o ter, o ser, se acaba com o tempo. Então, essa é uma avaliação de uma prova que a gente faz de português para que possamos nos familiarizar com a forma como os textos são apresentados e as perguntas são feitas. É interessante cada um baixar, tentar responder, tentar avaliar para fazer uma boa prova, ok?